Aqui é o Wesley Mendes da Zion Media, e se você é do tipo que acredita que o ano no Brasil começa só depois do Carnaval, bem, vamos começar então o ano de 2026, aqui no canal da Zion Media, falando sobre um assunto que muita gente confunde. E quando eu falo muita gente, eu não estou falando apenas de afiliados, mas também de alguns produtores, alguns proprietários de ofertas. Antes de mais nada, olha, a gente está começando aqui o nosso primeiro vídeo aqui no canal da Zion Media, 23 de fevereiro de 2026. A gente tem muita coisa maluca para compartilhar com você aqui no canal da Zion Media em 2026. Então faça o seguinte, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, deixa seu like, comente o nosso conteúdo, porque a gente passou janeiro e fevereiro praticamente só planejando algumas coisas legais aqui. São meses frios para a gente promover ofertas e tal. Mas a gente vai começar a 100 km por hora aqui. E já pega o barco desde agora para você não se perder. Então se inscreva no canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina, vamos fazer um exercício aqui de criar cenários. Pensa o seguinte, pensa na resposta para essa pergunta. Se eu comprar tráfego, por exemplo, na Exoclick, e mandar para qualquer site, eu estou fazendo arbitragem? E se eu mandar esse tráfego para um site onde eu ganho por views ou cliques? Isso tem potencial para funcionar? Essas são duas perguntas que a gente recebe com uma certa frequência, em especial de nossos alunos, seja nos nossos grupos, seja em especial nas mentorias que a gente faz com cada aluno, que eles viram para a gente e perguntam, vocês fazem arbitragem aí na Zion Media? E veja, eu acho que quando a pessoa pergunta se a gente faz arbitragem, eu tenho a leve impressão e a concreta certeza que a pessoa não sabe o que é arbitragem. Às vezes ela faz arbitragem pensando que não está fazendo arbitragem. Então esse vídeo aqui, a gente vai desmistificar para você o que é esse lance, né? O que realmente é arbitragem de tráfego. E olha só, fica com essa informação. Se eu compro tráfego em plataformas como Exoclick, Traffic Factory, Traffic Stars e Push House, isso pode ser arbitragem. E por que mandar tráfego pago para um site monetizado por views quase nunca fecha a conta, Wesley? Isso também não é arbitragem? A maioria das pessoas, eu percebo, ligam esse lance de arbitragem a esses sites que você tem para fazer, em especial os mais diversos tipos de downloads na internet. E quando você clica ali, a pessoa fala, o site informa o link, vai ser liberado para você em tantos segundos, e aí fica passando aqueles vários anúncios para você. Ou em alguns sites aparece lá, clique em 2 anúncios para liberar seu link. Aqueles sites lá, quem está por trás deles, monetiza com os views, com os cliques que estão ali. E a maioria do pessoal acredita que aquilo ali que é arbitragem. É eu mandar tráfego para um site que é monetizado por views, por cliques. Mas veja, se você roda esse tipo de tráfego, se você compra tráfego pago para fazer esse tipo de operação, você dificilmente vai ter lucro. Hoje, eu gravo esse vídeo para você em fevereiro de 2026. Ao longo desse vídeo aqui, eu quero explicar para você o que é arbitragem. Se você é afiliado, eu tenho quase certeza que você faz arbitragem. E no final desse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essa, entre aspas, estratégias que muita gente pergunta para mim nas sessões de mentoria. Wesley, então se eu estou pagando um CPM tão baratinho aqui na Exoclick, na Push House, estou pagando um clique muito barato, eu vou mandar tráfego para essa página aqui, que lá eu recebo por views, não sei o que, por clique, e eu vou ganhar dinheiro. E a minha resposta é sempre a mesma. Você, olha, dificilmente vai lucrar com isso. Dificilmente, tá? Então vamos falar primeiro sobre conceito, né? O que é arbitragem? E a forma mais fácil, né, mais simples, mais direta de te conceituar o que é arbitragem é da seguinte forma. Arbitragem de tráfego
É você comprar visitas por um valor menor e monetizar essas visitas por um valor maior. Opa, Wesley, então se eu compro tráfego adulto lá, pagando 5 centavos no CPM na Traffic Factory, mando para aquele site lá que vai me pagar por views, ele vai me pagar 6 centavos por CPM, eu vou estar no lucro. A arbitragem, o conceito aqui, Wesley, você não mudou nada. Tá a mesma coisa. Isso aí eu sabia. Comprar tráfego, comprar visita por um valor menor e monetizar essas visitas por um valor maior. Mas não confunda. Aqui, no conceito de arbitragem, a gente não está falando sobre plataforma, a gente não está falando sobre esse tráfego ser adulto ou não. O conceito aqui se resume à matemática, a uma fórmula básica. O seu lucro vai ser igual à sua receita gerada, ao seu faturamento, menos o custo que você tem de tráfego. E essa fórmula, quando você vê ela na tela, você começa a pensar assim, poxa, mas se eu pego uma oferta, promovo essa oferta, se eu compro tráfego na Exoclick, se eu invisto $50 ali numa oferta e tenho $60 de faturamento, eu tenho lucro. Caramba, eu estou fazendo arbitragem e não sabia. Exatamente isso. Então, você que tem essa dúvida, não adianta. Olha, vocês fazem arbitragem? Sim, nós fazemos arbitragem porque nós estamos dentro do conceito do que arbitragem é. Independente de tráfego, independente de plataforma. Aqui a gente está falando tráfego adulto, tráfego não adulto. Eu estou falando aqui de conceito. Se você aplica essa fórmula, se o lucro que você tem nos seus anúncios é positivo, se a receita que você gera é maior do que o seu custo de tráfego, ponto. Você está fazendo arbitragem. Você está fazendo arbitragem de tráfego e de repente não sabia. A gente vai ver daqui a pouco formas de arbitragem e você vai ver que uma delas é o que o mercado de afiliados é. Só que veja, o mercado de afiliados quando a gente está falando de tráfego pago. Tráfego orgânico, não. Tanto é que aqueles sites lá que eu disse agora há pouco, que monetizam por views, no final desse vídeo você vai ver que eles não costumam aceitar tráfego pago. Eles partem só para o tráfego orgânico. Mas vamos lá. Se aplica nas suas campanhas na internet, essa fórmula se aplica a você nas suas ofertas, seja você produtor, seja você afiliado, seja você coprodutor, seja você o que for. Se você trabalha com tráfego pago e essa fórmula aqui faz parte da sua vida, eu tenho certeza que faz, ponto. Você faz a arbitragem. Agora veja o seguinte. Se você paga 1 centavo por clique, cada conversão, eu estou falando 1 centavo por clique, não 1 centavo por conversão. Cada conversão te paga $2 e se a taxa de conversão fechar essa conta aqui, beleza. Isso é arbitragem. Você faz arbitragem. Agora, veja por outro lado, Wesley, se não fechar, então eu não estou fazendo arbitragem. Olha, se não fecha, você não tem um negócio. Você está pagando, né? Ou você está testando, ou você está aprendendo. Tanto é que o nosso objetivo, dentro do curso Mídia Adulto, dentro do nosso material, seja aqui no YouTube, seja nos nossos cursos pagos, é exatamente encurtar o caminho para você, do clique para a conversão, te municiando de estratégias, enfim. Mas tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Às vezes você está no mercado e não conseguiu lucrar ainda. Eu não lucrei na minha primeira campanha que eu fiz em tráfego adulto. Levou aí uns 2 anos para me virar a conta. E durante esses 2 anos, cara, eu acumulei uma mega dívida. Que quando eu peguei o jeito, eu fui aos poucos quitando tudo e passei a ter lucro. Mas o que eu mais percebo a gente tem muitos em fóruns, a gente vê muito falar de uma galera lá que lucra bastante com arbitragem. Arbitragem de tráfego, arbitragem de tráfego. Poxa, arbitragem de tráfego. É isso. É só isso aqui. É essa fórmula básica. Tá? Agora o que acontece é que muitas vezes a receita que você gera é menor do que o seu custo de tráfego. E aí você não passa a ter lucro, você passa a ter prejuízo. Todas as nossas campanhas aqui na Zion Media dão lucro? De forma alguma. As que dão lucro, é 1/4 delas
Se muito. Mas, veja, aquelas que não funcionam, é como eu já disse aqui várias vezes, elas nos ensinam a acertar. E afora esse assunto de teste, disso e daquilo, o que eu quero nesse vídeo para você é provar para você que você já faz arbitragem. Você não precisa ir atrás de mais informação e tal. Você já faz arbitragem. Agora, tem uns detalhes aqui. O simples fato de você comprar tráfego não é arbitragem. Se você tem. Se você falar, eu estou fazendo arbitragem porque eu estou comprando tráfego lá na Exoclick. Lembra ela da fórmula. A fórmula de arbitragem, ela tem que ser positiva, senão você não está fazendo arbitragem. Você, de verdade, assim, ou está aprendendo ou está tomando um prejuízo atrás do outro. Apenas comprar tráfego não é arbitragem. Plataformas como Exoclick, Traffic Factory, Push House, Traffic Stars, elas são apenas fonte de tráfego. Elas vendem cliques, vendem impressões, vendem visitas. O simples fato de você comprar tráfego não significa que você está fazendo arbitragem. Quando você compra tráfego nessas plataformas, direciona para uma oferta que te paga por uma conversão e o retorno é maior que o custo. Aí a gente tem uma arbitragem conceitual que a gente vê aqui. A arbitragem de tráfego é comprar visitas por um valor menor e monetizar essas visitas por um valor maior. O simples fato de você comprar tráfego não é arbitragem. E outro ponto aqui, a arbitragem ela acontece depois do clique e não no clique. Isso faz uma mega diferença, porque eu vejo que para você ter uma conversão hoje, seja no tráfego adulto, seja no tráfego não adulto, você tem que ter algumas estratégias. Você tem que ter alguns conceitos muito bons. Não basta só um criativo bom. Se você tem um criativo muito bom, mas sua landing page ou sua página de venda é uma bosta, não vai resolver. As pessoas vão cair fora ali. Se o seu criativo é fraco, mas a sua landing page é excelente, converte pra caralho, o que vai acontecer? Poucas pessoas vão estar chegando naquela super landing page que você tem, aquela super página que você tem. E por que chegam poucas pessoas? Porque o seu criativo é ruim, o CTR dele é baixo. Você está pagando muito ali, você está deixando a sua visita muito cara. Muito cara mesmo. Então você tem que trabalhar essa cadeia toda. Qual que é a sequência que você executa nessa cadeia? Olha, primeiro é o primeiro contato, é o criativo. O seu criativo ele tem que trair o máximo de cliques possível, pagando o menor clique. E tenha em mente, a arbitragem ela acontece depois do clique e não no clique. Por que depois do clique? Olha, o primeiro passo é o clique. O que acontece depois do clique, Wesley? A pessoa vai para sua página de venda, a pessoa vai cair no seu funil, a pessoa vai ter ali uma página para ela deixar o lead, os dados de contato dela, ela vai ter acesso ali ao seu e-commerce. Mas, veja, é depois do clique. O simples fato de você comprar tráfego não é arbitragem. E a arbitragem acontece depois do clique e não no clique. Acredite ou não, tem muita gente comprando tráfego e achando que está fazendo arbitragem. Eu faço arbitragem na Exoclick. Mas vem cá. E eu já me deparei com alguns alunos assim, onde falta-lhes humildade, que a gente começa na mentoria, não, é porque eu já faço arbitragem, eu compro tráfego da Exoclick, e você vai ver as campanhas do cara assim, não fecha. Aí você pensa, porra, mas que arbitragem é essa? Onde o conceito da arbitragem é inexistente. Você não está fazendo arbitragem. Você está simplesmente anunciando. Você é um criador de campanhas de anúncio em plataformas de tráfego adulto. Tá? Vamos continuar o assunto aqui, que ainda tem muita coisa. Observe o seguinte. Imagina esse cenário. O caso 1 não é, então, vamos frisar aqui, não é arbitragem. Não é arbitragem. Se você compra tráfego no Exoclick, manda para qualquer site,
a conta não fecha. Você tem ali problemas com sua oferta não validou, não teve conversões, enfim. Isso não é arbitragem. O que é arbitragem? Você tem aquele mesmo tráfego na Exoclick. Você manda aquilo ali para uma pré-landing, ou para uma landing, ou para uma página da oferta, enfim, e você tem um payout de conversão. Isso é arbitragem. Veja, é a mesma plataforma, dois resultados completamente diferentes. E aí você me pergunta, Wesley, por que mandar tráfego para sites? Por que mandar tráfego pago para sites monetizados por view ou por cliques não funciona? Hoje, não mais. Essa eu vou dizer para você que é a parte mais importante do vídeo, porque muita gente acha que a arbitragem é isso aqui. É você monetizar por views e por cliques em algum outro site, seja site seu, seja site de outros. Primeiro ponto que você tem que observar é o seguinte: o CPM de monetização desses sites, quase sempre, ele é menor que o CPM de compra. Ou seja, você paga na Traffic Factory. Vamos chutar aqui. Vamos ser mais realista, eu vou te dar um exemplo bem real. Um CPM médio com um site desses de anúncios aí paga no Brasil é em torno de 1 a 4 reais. Vamos imaginar aí, vamos chutar alto, que ele paga 1 real para você. 1 real. Em adulto, claro, se o seu tráfego é adulto, vai ser muitas vezes menos que isso. Mas eu vou te explicar os dois ângulos, tanto o ângulo adulto quanto o ângulo não adulto. Quando a gente está falando do tráfego adulto, a gente tem um preço por clique, um preço por CPM bem mais barato. O CPM lá na Push House, se o CPM na Push House, que é uma plataforma de tráfego adulto, é 1 centavo, quando você pega uma plataforma de tráfego não adulto como a Propeller Ads, para a mesma segmentação, claro que uma vai jogar em sites adultos e outra em sites não adultos, vão ser pelo menos umas 5 vezes mais caro lá na Propeller Ads. É um valor bem próximo da realidade. Então veja, o CPM que você paga comprando tráfego quase sempre é maior. Ou seja, você compra caro e vende barato. Essa conta ela já nasce negativa. Ela já nasce negativa. Não tem jeito de você virar isso aí. Ah, Wesley, mas isso aí eu consigo contornar. Beleza? Esses são problemas que você vai encontrar. O primeiro para você usando uma estratégia diferenciada lá, uma estratégia inventada por você, não, eu consigo, Wesley. Eu consigo um CPM de monetização maior que o CPM de compra. Parabéns para você, ótimo. Vamos para o segundo ponto então. Você vira o chamado otário da cadeia. Por quê? Funciona assim. Segue o raciocínio. O anunciante paga a rede. A rede paga o site. E o site, por sua vez, paga você. Só que ele vai pagar em centavos. E você paga o tráfego, geralmente, em dólar. Ou seja, quem compra tráfego para views está lá no fim dessa cadeia. Você está lá no fim da cadeia pagando a conta de todo mundo e recebendo centavos. É por isso que isso no mercado é chamado o otário da cadeia. É quem está lá no final e paga a conta de todo mundo. Certamente você já foi em alguma festa de confraternização, assim, onde que vai a turma toda. A conta é entregue lá na cabeceira da mesa. Você está lá na outra ponta. Aí vai um ali, um paga, não, a minha conta aqui é 20 reais e tal. Não, eu bebi só uma Coca-Cola aqui, é 5 reais e tal. A hora que a conta chega para você, a conta chega, eu já passei por isso. A hora que a conta chega para você, tá lá, 250 reais. Tá 250 reais a minha parte, foi o que eu consumi, beleza. Mas ninguém se preocupou com a taxa de serviço de 10%. Olha, só sobrou eu, fica eu olhando para a cara do garçom, o garçom olhando para minha cara. Eu valorizo essas pessoas, eu jamais me neguei a pagar a taxa de serviço, seja de restaurante, de bar, onde eu for. Eu tenho orgulho de pagar. Orgulho não. Eu tenho orgulho de dizer que pago, eu valorizo essa galera. Eu posso reclamar do atendimento, mas eu não deixo de pagar. Agora, eu estou pagando 10%,
daquela galera toda ali antes que só se preocupou em pagar o que eles consumiram. Eu sou o otário da cadeia. Além de eu pagar o meu tráfego, eu estou pagando o percentual e o percentual da conta de todo mundo. Não fecha. Essa conta dificilmente vai fechar. Tá? Então, se você conseguiu reverter o primeiro ponto lá, você conseguiu um CPM de monetização maior que o CPM de compra, ótimo. Você consegue manter isso aí rodando. Mas esse ser o otário da cadeia vai fazer com que seu lucro, se você conseguir contornar a questão do CPM, você vai perceber com o tempo que vai ser um negócio que não vai valer a pena a longo prazo. Você vai estar ganhando muito pouco por um trabalho muito grande. Vamos dizer que você é teimoso, é teimosa. Não, vale a pena. Eu ganho em volume. Vou anunciar muito, vou ganhar em volume. Ótimo. Então você não é o otário da cadeia. Vamos avançar um pouco mais. Cliques não significam intenção. Outro erro clássico. Você anuncia com um tráfego push, com tráfego pop. E aí você tem um tráfego que é interrompido. O usuário não quer consumir conteúdo, muito menos clicar nos anúncios. Se você tem ali um site que você está monetizando por cliques e não por views. Porque mesmo que você seja um site onde, tipo, veja bem, por que eu falo tráfego interrompido? Esquece, e eu mencionei aqui no começo tráfego push, tráfego pop, tráfego em page, porque se você trabalha com monetização de sites, seja por view, seja por clique, eu nem vou mencionar para você tráfego banner, tá? Tráfego display, porque se você vai ser difícil você virar essa conta em tráfego push, em tráfego pop, em tráfego em page. Imagina você virar essa conta no tráfego banner que tem um clique mais caro. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Aqui eu já estou entrando com as formas de tráfego, com os formatos de anúncio mais barato. Por que é um tráfego interrompido? A gente fala tráfego interrompido porque esses formatos de anúncio eles são bem invasivos. Você não vai ter uma previsibilidade de visitas. Você pode estar pagando por CPM, por clique, né? A maioria dessas plataformas elas vão te cobrar em push, em pop, em page. Algumas trabalham por CPM, algumas trabalham por CPC, mas independente se você trabalha por CPM ou por CPC, o que vai valer é o clique. Né? O CPM, se você tiver uma página ruim, você não vai conseguir gerar cliques satisfatórios. Então veja, você vai exibir o seu anúncio, a pessoa vai clicar naquela página. E outra, se for por views, para a pessoa monetizar o seu view ali, certamente a pessoa vai ter que ficar algum tempo naquele site. Ou de repente vai ter que clicar em 1, 2, 3 anúncios. Para valer a pena, para pagar o seu custo. Isso raramente acontece em se tratando de tráfego pago, em especial desses formatos que eu mencionei para você. Ah, Wesley, então eu vou anunciar display. Quando você anuncia o display, a conta sobe. Né? A conta sobe. Então imagina que lá na ponta da mesa não chega um serviço de... Aqueles 10% de serviço, eles não chegam lá com a cara de R$ 20. Eles chegam lá com a cara de 100, R$ 120. Mais os seus custos. Vai ser difícil fechar essa conta. Menos cliques por ads. Por quê? Esses sites hoje que monetizam dessa forma, eles não são bobos. Eles querem que você clique em anúncios. Eles não querem só impressões, que eles já perceberam que impressões aí já tem uma galera montando umas estratégias, então eles querem hoje é clique, eles querem visitas reais. Olha o trabalhão que vai dar para você ter cliques nesses anúncios. Você tem que ser você tem que ter uma headline, você tem que seduzir a pessoa de tal forma, você tem que entregar alguma coisa, que ela não vai clicar por clicar. Primeiro ponto, ela não vai clicar por clicar. Ela vai ter que receber alguma coisa em troca. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu esses dias. Fui na sorveteria com minhas filhas e por alguma razão a minha operadora que é Vivo não estava com sinal de dados ali naquele momento para eu fazer o pagamento via Pix do sorvete, da nossa consumação ali, enfim. Aí eu vi que a Claro Wi-Fi, na região que eu estava,
ela disponibilizava para você 30 minutos de conexão Wi-Fi gratuita, desde que você assistisse 3 anúncios. Foi um anúncio de 2 anúncios de 30 segundos e um anúncio de 1 minuto. Ou seja, eu clicando ali, tal, assistindo os anúncios, mas por que eu fui até o final? Eu precisava do sinal de Wi-Fi para pagar a conta da sorveteria. Você fazer isso aí, o que você vai dar para o seu visitante para convencer ele a clicar, a assistir os seus anúncios? É uma barganha. Você não pode mandar essas pessoas para uma página e pedir só para elas, clica no anúncio abaixo. Vem cá. A pessoa já não gosta de anúncio, ela ainda vai clicar no anúncio. E tem outro ponto. Esses anúncios, a gente vai falar no próximo ponto aqui, você muitas vezes não tem controle total sobre eles. Então veja, você sabe que você vai pagar, mas você não sabe o que você vai receber. O resultado disso aí, você tem um CTR baixo, você tem um RPM ridículo e você tem uma receita imprevisível. E você não tem controle. Falta total de controle. Em sites monetizados por ads, você não controla qual anúncio aparece, via de regra não. Quanto ele paga, vai depender do seu tráfego. Se ele vai pagar para você amanhã, de repente ele te paga R$1 hoje, amanhã ele te paga 50 centavos, porque ele vai estar sempre analisando o seu tráfego. Se o seu tráfego for muito ruim, ele vai jogar para baixo o seu payout. Enfim, você entendeu que, beleza, eu consigo virar a conta do CPM, eu consigo não ser o otário da cadeia, eu consigo fazer uma mágica ali e gerar cliques com intenção, mas ainda tem esse lance. Você não tem controle sobre a plataforma. Você não tem uma previsibilidade do quanto você vai receber. Resultado. A cada passo aqui, você viu que o negócio se complica mais e acaba não valendo a pena. Mas não acabou aí. Você ainda tem regras de compliance dessas redes que monetizam através de view e cliques. E essas regras de compliance, na maioria, elas não aceitam tráfego pago. Muito menos tráfego adulto. Ou seja, esquece esse modelo. Esquece esse lance de eu vou montar um site, ranquear ele no YouTube, ranquear ele no Google para ele ter busca, para me monetizar através de cliques ou views. Mesmo se você colocar ali ofertas suas, foi um tópico que a gente falou no começo do ano lá no nosso grupo de network entre alunos, alguém levantou essa lebre lá. Cara, é um mega trabalho, é um puta trabalho. Você pegar isso aí e trabalhar, e as pessoas acham que a arbitragem é isso aqui, né? Você monetizar através de cliques e views. Agora você sabe que não é. Você trabalhar com a arbitragem real, a arbitragem que funciona no tráfego pago, que é CPA, cadastro, venda, trial, PPS, que é pagamento por venda, heavy share, smart links bem escolhidos, é muito melhor. PPL é muito melhor do que você entrar nesse lance de tentar monetizar site, ranquear site, tá? Por quê? Quando você faz a arbitragem real, a arbitragem conceitual, você tem um pagamento por ação, você tem um payout muito maior, você tem uma margem real sobre as suas conversões e você tem, claro, a possibilidade de escalar. Veja, quando a gente fala aqui da arbitragem que funciona, é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo seguro, controlável, que você consegue otimizar, onde você recebe pagamentos por ação e você ainda tem previsibilidade de escalar. Isso é a arbitragem que funciona, tá? Não vá por esse caminho. Eu vejo muitos sites que disponibilizam conteúdo pirata e trocam, né, o link por views, por visitas, por cliques em anúncios, como eu mencionei para você no início desse vídeo. Só que ali ninguém está fazendo tráfego pago. Aquelas pessoas estão ranqueando aqueles sites que têm séries, filmes, músicas, softwares piratas ali disponíveis. E aqui eles tentam ranquear ao máximo aqueles sites para atrair o tráfego orgânico. O tráfego orgânico, todas essas redes adoram. Agora, o tráfego pago, não. Tráfego pago, você vai ter cada passo que você dá nessa cadeia aqui, e eu enumerei só 5 pontos,
vai ficando mais difícil para você. Então, põe isso na cabeça, você já faz arbitragem. Você já faz arbitragem. Se você a arbitragem conceitual. Se você aplica nos seus negócios, nas suas campanhas, essa fórmula aqui é a forma básica, é o conceito de arbitragem. Agora, se você tenta, né, ainda monetizar por views, por cliques e tal, saiba que esse aqui é um mercado cada vez mais difícil dentro do tráfego pago. Dentro do tráfego orgânico, muita gente ainda faz, mas mesmo no tráfego orgânico há muitas restrições. E a arbitragem que funciona é essa. E digo ainda mais para você. A arbitragem, eu tenho comigo que são 3 coisas. É menos volume, é mais intenção, é mais controle. Você não precisa gastar rios de dinheiro para você anunciar bem. Todas as plataformas permitem que você faça otimização de campanhas, otimize até mesmo toda a sua estrutura. Não caia nessa de que volume importa, salvo se você estiver fazendo branding. Se você quer imprimir a sua marca, o seu produto na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, aí sim, volume importa. Mas se o seu lance é conversão, é vender mesmo, é conversão mesmo, é gerar leads, é gerar vendas, é PPS, é rev share, foca em intenção. Intenção. Você tem que achar o público que vai clicar no seu link. Pode ser que demore, pode ser que dê trabalho, pode ser que você gaste bastante ao longo desse processo. Mas se você manter o foco, você vai chegar lá, não tenho dúvida nisso. Eu sou um exemplo claro disso. E assim como eu tenho vários alunos que quebraram a cabeça durante 1 ano e meio, 2 anos. A gente tem alunos que compraram o curso Mídia Adulta lá na primeira versão, 2021, não desistiram. Passaram 21 quebrando a cabeça, hora lucro, hora prejuízo, aos trancos e barrancos. No final de 2025, muitos deles viraram a chave. Ah, Wes, então porque o curso é ruim? Não, o curso ele entrega. O nosso conteúdo pago, ele entrega aquilo que eu digo. Entrega metodologia. Mas não é só apertar botões. Você tem que raciocinar. Você tem que trabalhar, você tem que suar a camisa, como eu digo para você. Todos eles que suam a camisa, eles têm resultado positivo. Isso é inquestionável. E isso não só no tráfego adulto, viu? Se você focar, por exemplo, em outros tipos de tráfego, focar mesmo, falar, eu vou aprender isso aqui, nem que seja a última coisa que eu faço, você vai ter sucesso. Agora, a vida tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que aprendem com erros e aqueles que não aprendem. Aqueles que não aprendem vão ser só mais um chorão no mundo. Eu torço que você não seja mais um chorão no mundo, que você aprenda com seus erros. Grande abraço para você. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like. Vem com a gente. Carnaval passou, hein, gente? 2026 começou. Grande abraço para você.